Bora para a próxima pergunta. Fiz minha primeira abraçagem ontem de uma Belgian Blonde Ale e depois da fervura pinguei umas gotas do mosto no refratômetro e deu mais ou menos 1088 de OG. Na receita estava que era para dar 1065 de OG. Queria saber se vou ter algum problema. É a minha primeira que estou fazendo e estou meio perdido ainda nessa parte de medição. Cara, essa é uma pergunta muito comum e recorrente em grupo de cervejeiro, tá? Quando a gente está começando, é muito difícil a gente acertar essa questão de densidade, de quantidade de água, porque a gente realmente não tem parâmetro. A gente pegou um equipamento novo, não foi configurado às vezes normalmente, no sistema, ou às vezes tu nem usa, tu só pegou uma receita e está jogando na panela, né? E às vezes não tem essa medição de água dentro da panela, quanto foi, se foi certinho. Então é muito comum ter tanta diferença de uma OG mais alta do que o previsto, como ter OG mais baixa do que o previsto. O que eu recomendo, cara, a não ser que tenha, assim, foi uma diferença muito absurda, é que não se faça essa correção, tá? A gente poderia falar aqui de algumas técnicas, né, para tentar contornar esses problemas, mas que é diluir ou botar açúcar, o pessoal fala em botar açúcar, cara, eu não recomendo de maneira alguma, tá? Eu acho que essa questão vale muito pro teu aprendizado. O que tu precisa entender é onde tu errou para poder corrigir isso para a próxima abraçagem, tá? Se tu teve uma OG tão mais alta do que era o esperado, de duas uma, cara. Ou tu ferveu muito mais tempo do que estava previsto na receita, ou tu colocou muito menos água do que era para colocar, tá? Ou tu teve uma eficiência muito absurda. Então, às vezes, ou a receita que te venderam estava calculada para uma eficiência muito baixa e tu teve uma eficiência muito alta, ou como eu falei ali, menos água demais, fervura demais. Então, tudo isso pode impactar na questão da OG, tá? Outro detalhe também, às vezes a receita pedia uma lavagem de repente com tanto de água que de repente tu não fez, a lavagem, tu fez essa medição antes de lavar o mosto, os grãos, né? Então tudo isso pode impactar, são alguns detalhes, mas o mais importante é que tu consiga, depois de passar isso, faz a fermentação normal e tudo mais, mas tu tem que saber exatamente descobrir onde foi esse teu erro para que tu possa consertar na próxima abraçagem, tá? Eu tive esse problema, a minha primeira receita, inclusive, foi um problema muito parecido, cara. Foi uma APA que deu 1080 e pouco de OG também, foi um negócio absurdo, assim. Na época eu até corrigi, mas botei água, fervi água, diluí e tal. Mas, cara, para quem está começando, eu acho que é mais simples. Tu segue o baile, faz a fermentação, ela vai ficar um pouquinho mais alcoólica, obviamente, mas vale pelo teu aprendizado, na próxima tu arruma. Até porque se tu começa a diluir, ou coloca açúcar, ou dilui, tu mexe totalmente também na questão de lupulagem. Às vezes daí a lupulagem que estava esperando tantos IBU vai ficar menos porque tu diluiu. Tu mexe no equilíbrio como um todo da cerveja. Então, recomendação, ache o problema e conserte para a próxima, tá? Mas isso é o mais importante de tudo.